Documentário Caminhos da Liberdade. Afinal de contas, o sonho acabou ou não acabou? É a sensação que se tem ao aterrissar na paradisíaca aldeia hippie de Arembepe, localizada em Camaçari, Bahia. O tranquilo e bucólico local, com suas dunas de areia, cercado de coqueiros e habitados pelos hippies que cultivam a universal cultura da paz e do amor, vivendo basicamente de artesanato. O povo hippie é adepto da contracultura, um povo que procura, dentro da medida do possível, viver em sintonia cósmica com o universo, em respeito à natureza, aos animais e entre si. Não se sabe a data precisa de quando chegaram os primeiros hippies mochileiros ao local, mas há quem diga que foi nos anos 60. Então, na realidade, a viagem contar a história a partir dos movimentos que ela causa, como um movimento visual. Mas através do visual também se cria, né? Existem algumas histórias, existe uma que eu conto que fala assim, ó, que no passado o universo era vazio e não existia nada, mas através de um pensamento surge um mundo, assim como o homem e a mulher, o certo e o errado. Eles eram iguais, não tinham diferença. O homem trabalhou o pensamento a partir do próprio universo e ele percebe dentro da natureza o átomo, como em tudo em uma flor. Ele chamou de lótus. Ela representa a renovação, mas infelizmente o homem, ele é burro, acabou criando a bomba atômica, a própria destruição dele. Mas eles, os seres de nossos pensamentos, eles visitam a Terra para que a maldade não se espalhe e volte a ser tudo como foi um dia, como o círculo da vida, né? E esse é um dos trabalhos, né, que eu aprendi aqui, mas com pessoas que já fazem há muitos anos. Então, como o movimento é de nômades, então pessoas que viajam, você acaba aprendendo com os mais antigos e criando sua própria história, né? E essa é uma das histórias que eu conto com a mandala, né? O movimento hippie foi um dos movimentos que fizeram parte da contracultura. E ele cresceu como força de oposição à Guerra do Vietnã. Os jovens questionadores, rebeldes dos anos 60 não queriam matar ou morrer naquela guerra, quando os Estados Unidos invadiram o Vietnã. Então eles disseram, não vamos para essa guerra. E praticavam a chamada desobediência civil, no sentido de, como aparece no começo do filme Hair, era uma peça de teatro sobre o movimento hippie e que virou filme Hair, o maior clássico dos musicais. Aparecem lá os hippies botando fogo numa convocação para servirem as forças armadas dos Estados Unidos na Guerra do Vietnã. Inclusive muitos hippies tiveram que fugir para o Canadá por causa disso. As origens destes vários movimentos de contracultura dos anos 60 estão já no final dos anos 40, quando começaram a aparecer os escritores da geração Beat. Eram escritores inconformados com o sistema social e político em que nós vivemos e que também queriam escrever de maneiras diferentes das convencionais. E vou dar destaque aqui a dois: o poeta Allen Ginsberg, o gênio da poesia psicodélica, o romancista Jack Kerouac, que escreveu o romance On the Road, no Brasil traduzido como Pé na Estrada, que foi quem incentivou os jovens a irem para a estrada, viajar. Então essa tradição dos estradeiros começou com esse romance do Jack Kerouac. No caso do movimento hippie, dizem que ele nasceu nos Estados Unidos, é a versão mais conhecida. Mas tem uma outra versão que diz que a contracultura, na verdade, nasceu na Holanda, que é a versão apresentada nesse livro aqui. Provos era o movimento da contracultura em Amsterdã, na Holanda. Este livro aqui conta a história do movimento e de outros fatos, e ele apresenta a versão de que, na verdade, a contracultura nasceu em Amsterdã, na Holanda. E o autor até diz que o ego norte-americano é tão grande que ele quer que até a própria contracultura tenha nascido lá. Então aqui já apresenta uma outra versão. Diz aqui um trecho: Amsterdã foi a primeira zona liberada do planeta, a primeira na qual as ideias da nova consciência fincaram raízes sólidas. Os cabelos compridos,
e os vestidos excêntricos foram aceitos normalmente. Foi ali que as bandeiras negras da anarquia reapareceram nas ruas, e dessa vez não era para seguir o funeral de um velho militante. O primeiro lugar em que a mistura entre poesia, drogas e música pop conseguiu dar vida a um movimento contracultural gigante. E tudo isso antes do Maio francês, antes da Swing in London, antes de Haight-Ashbury. As avenidas Haight-Ashbury em São Francisco, Califórnia, eram um ponto de concentração dos hippies. E aqui apresenta então a constatação de que a contracultura na Holanda brotou em 1965, durou até 67, e o poema Uivo, do Allen Ginsberg, é tido como a pedra fundamental da contracultura. Foi recitado em São Francisco em 1956. Aqui no Brasil, então você vê que tem várias versões aí, né, para o surgimento do movimento hippie, mas enfim, ele se espalhou pelo planeta, por diversas partes do mundo, inclusive na própria União Soviética teve uma cultura psicodélica, teve o movimento hippie, só que teve um dia lá que eles reuniram e o governo da União Soviética mandou prender todo mundo. Quer dizer, houve repressão à contracultura lá, no outro lado da cortina de ferro, como houve também no mundo capitalista, chamado, entre aspas, mundo livre, que de livre não tinha nada, porque tanto de um lado quanto do outro tinham sistemas mandando e querendo oprimir as pessoas. Logicamente que contracultura e anarquismo têm semelhanças, mas não são a mesma coisa. Então a contracultura, por exemplo, teve dentro dela a chamada nova esquerda, que era uma esquerda alternativa à esquerda oficial, que começou a surgir aí também nos anos 60 e 70. E já o anarquismo são diversos tipos de movimento que lutam por uma sociedade sem governos. Tem semelhanças e diferenças entre os dois, mas realmente novas versões do anarquismo também começaram a brotar naquele período dos anos 60 e 70, como diz aqui o livro Provos, que as bandeiras pretas e vermelhas do anarquismo começaram a aparecer em Amsterdã em 65. No Brasil, um dos grandes ativistas da contracultura foi Luiz Carlos Maciel, que eu conheci. Inclusive, ele fez parte da minha banca de defesa de tese, doutorado sobre Raul Seixas, que foi defendida e aprovada pela USP, no Departamento de História, em 2006. E aqui no Brasil, então, Luiz Carlos Maciel foi aí um dos grandes ativistas contraculturais. E cabe lembrar que aqui no Brasil, a ditadura militar incentivou o crescimento de manicômios para prender, trancafiar e aplicar eletrochoques nos rebeldes sociais. E nesse contexto, os hippies, os roqueiros, as pessoas que tinham um comportamento diferente também eram internadas à força em hospícios. Isso que está nesse livro, Canto dos Malditos, do Alstagés e do Carrano, que eu conheci. Ele ia sempre na faculdade de psicologia da USP, eu também ia lá sempre, e foi lá que eu conheci. Ele, em 73, com 17 anos, foi internado à força em hospício, porque era um adolescente rebelde, ficou 3 anos internado à força, em manicômios, recebeu 21 eletrochoques. Quando ele saiu, então ele escreveu o livro Canto dos Malditos, que inspirou o filme Bicho de 7 Cabeças, que está inteiro no YouTube. Assistam. A cineasta Laís Bodansky ambientou esse fato no começo dos anos 2000, mas o fato histórico mesmo aconteceu em 73. O Carrano também ele foi o líder do movimento de luta antimanicomial. E a contracultura sempre pode ser reativada sob diferentes formas. Inclusive é necessário que a contracultura ganhe força nesse momento atual de profundo obscurantismo e extremismo político, que chamam até de Nova Idade Média, e isso precisa ser anulado. E nada melhor do que novos rebeldes contraculturais surgirem nesse presente momento para expandir uma consciência libertária em meio a este obscurantismo todo. Namastê. Antes, a aldeia era uma vila de pescadores, que depois passou a abrigar os hippies, artesãos, escritores, intelectuais, pessoas que buscavam uma vida alternativa e longe do sistema econômico vigente. Aos olhos do mundo inteiro, estavam voltados para Arembepe, e por lá passaram famosos e anônimos. Rita Lee, Raul Seixas, Vauli Salomão, Tim Maia, Ney Matogrosso, Caetano Veloso, Gil, Bethânia e entre outros foram pessoas ilustres que passaram na aldeia hippie de Arembepe. Entre outras estrelas internacionais também passaram e marcaram presença na tal aldeia hippie. Mick Jagger, Jack Nicholson, Roman Polanski e dentre outros. Poucos lugares do mundo
é igual à aldeia hippie de Arembepe, e um dos poucos lugares do mundo que ainda cultiva um espaço alternativo que prega entre os incrédulos que o sonho ainda não acabou. Vivo aqui, usufruo daqui, sou artesão e também protetor da natureza junto com outros amigos e construtores, né, da bioconstrução e da permacultura. Vivemos num movimento alternativo que já foi muito discriminado antes por muitas pessoas que não conhecem a nossa índole e nossa repercussão mundial, entre outros que passaram por aqui, como Janis Joplin, Mick Jagger, Steve Nixon também, o Pink Wine, Novos Baianos, vertentes como Vinícius de Moraes. Para construir uma casa alternativa e viver em contato com a natureza é preciso ter muita sagacidade, força, inteligência, compreensão e humildade para viver, entre tudo, sobre a sustentabilidade. Que a gente vive do rio, vive do mar, vive do coqueiro e das pessoas que frequentam a gente. Não temos saneamento básico pela prefeitura ou limpeza. Trabalhamos nós mesmos para cuidar do espaço, para que outras pessoas venham de fora para poder também usufruir desse espaço. Trabalhamos com artes diversas. Entre eu e outros muitos que tem aqui são artesãos e são muitos mais antigos que eu, que repercutiram e são a resistência do movimento alternativo hoje no Brasil. A aldeia hippie foi uma das primeiras aldeias hippies fundadas no mundo, né? Tem algumas hoje em dia, mas a única ainda que existe com esse espírito de liberdade, paz e natureza é a aldeia hippie de Arembepe. Se um dia você quiser vir participar, fazer algo por aqui ou conhecer a nossa cultura, você será bem-vindo para saber um pouco mais sobre a ecologia, a permacultura e a vida que vivemos. Muitos aqui são pessoas que largaram a vida de fora para viver alternativamente, como advogados, médicos, gestores, alguns são formados, salva-vidas, cozinheiros, estrangeiros, mas todo mundo aqui pelo momento é como um comunismo, todo mundo é igual. Vive na natureza e tenta passar o máximo possível para as outras pessoas que vêm para cá para fazer o mesmo, não só aqui na aldeia hippie, mas em todo o mundo, né, em geral. Porque sem a natureza a gente não é nada. E o ser humano hoje precisa da cultura, precisa da arte, precisa do respeito, da compreensão e divulgar essa parte do conhecimento sem esperar muita coisa em troca. Porque o ser humano hoje em dia ele está desfocado sobre as coisas alternativas, sobre a compartilhar, né, coisas com os outros também e viver de uma forma natural. Eu falo aqui com meu amigo Diego, que necessita de algumas palavras, são poucas palavras na imensidão de coisas que temos para falar e também para respeitar sobre a alternatividade, o hippie, porque hippie não é só uma palavra, é viver no conceito e no contexto com a natureza. Tem vários tipos de gente que se rotula hippie, tem o hippie da estrada, tem um hippie chique, tem um hippie moderno, mas não deixa de ser pessoas que agregam com a natureza, participam, respeitam e agregam com o mais que podem também. Eu moro aqui na aldeia hippie, sou artesão, certo? Nosso movimento aqui é feito artesanato, certo? Palha, certo? Que a gente trabalha miçanga, tudo direitinho. O nosso movimento aqui é Arembepe, paz e amor, certo? Uma paisagem dessa natureza, liberdade, certo? E a gente vivemos sobre nossos artesanatos, né, velho? Com nossas vendas de brinco, pulseiras, colares que a gente trabalha, que a gente faz aqui na aldeia hippie. São uns trabalhos que são as maravilhas, coisas lindas, maravilhosas, que eu posso dizer para você. Trabalhamos com coisas naturais também, né? Fazemos trabalhos com coisas naturais também, tipo miçanga, tipo negócio de palha de coqueiro. E é isso que vocês estão vendo aqui na nossas histórias aqui da aldeia hippie, que a água invadiu nossa casa, invadiu barraca, invadiu tudo, então a gente ficou como se fosse ilhado, né? Aí só podia sair de barco, fazendo essa movimentação de barco, mas a gente, nos trampos, nos trabalhos que a gente faz aqui, a gente não para. A gente fica em casa trancado, né? Trabalhando, fazendo nossos artesanatos, nossos trabalhos. Vamos chegar no verão, turistas, vir aqui visitar nosso patrimônio aqui, nossa aldeia hippie, e a gente demonstrar nossos trabalhos, né? Que como se fosse os tempos que parou, a gente não parou, a gente continuou acelerando, certo? Para trazer coisas mais bonitas, tipo de trabalhos, artesanatos para nossos turistas apreciar. Então somos aqui da aldeia hippie, certo? Nós somos hippies, artesãos,
E a gente sobrevive aqui sobre os nossos trabalhos, certo? Sobre os trabalhos que a gente faz, como os colares, pulseiras, brincos e outros tipos de artesanatos. O que mudou do movimento hippie desde o seu início até os dias atuais? Rapaz, o que mudou para mim, vamos dizer assim, somos movimentos, certo? Que parou, fechou a aldeia hippie, né? Sobre essa pandemia, fechamos a aldeia hippie, certo? Então, agora está começando o movimento. Os movimentos estão começando agora, né? Turistas chegando, gente de fora, né? Aí vem gente procurando artesanatos para comprar, e temos sim. Agora temos artesanato sim, porque as coisas melhorou e vai melhorar muito mais ainda, certo? Então, temos o barracão, certo? Que temos artesanatos, muitas coisas lindas, maravilhosas para vocês apreciarem aqui no Aldeia Hippie. E essas paisagens lindas, maravilhosas também, cara, não tem preço, tá tudo lindo. Bem, o movimento hippie ele começou a se fortalecer ainda mais em todo o mundo no finalzinho da década de 50, né? Quando surge a Guerra do Vietnã, a guerra que deixou mais de 1 milhão de mortos. E os hippies também estavam na contramão dessa guerra, pregando a paz universal, a paz entre todos os homens. E tempos depois surge ali em Camaçari a famosa, a lendária Aldeia dos Hippies. Essa aldeia, na verdade, nós não temos com precisão quando foi que ela começou a surgir, mas algo em torno de 1967, 1968, que começaram a chegar, né, os primeiros mochileiros, né, aquela galera de escritores, poetas, toda a galera ligada à arte, ligada à cultura em geral, que estava cansado dessa vida urbana, essa vida de muita violência, tumulto, confusão, incerteza, repressão militar. Então eles procuravam um local onde eles pudessem viver em paz, onde eles pudessem viver uma vida em simplicidade, uma vida em harmonia, né? Harmonia com o cosmos, harmonia com a natureza, com os animais. Então os hippies, eles conquistaram esse espaço de preservação, onde prega a filosofia da paz, do amor e respeito entre os homens e através de uma paz, de uma ligação com o cosmos, a universalidade. E essa aldeia dos hippies, né, ela ganhou tanta importância, tanta visibilidade histórica, que ela conquistou pessoas do mundo inteiro, pessoas aqui do Brasil como Rita Lee, Glauber Rocha, Raul Seixas, Ney Matogrosso, Caetano, Gal, Gil, Betânia, Raul, toda essa galera mesmo, entendeu? Que estava à procura de um espaço alternativo, uma vida mais em simplicidade. E também pessoas como Janis Joplin, a lendária, Mick Jagger e toda essa galera. Então essa aldeia dos hippies talvez, né, a aldeia mais importante que ainda luta no sentido de preservar essa cultura hippie, né? E também um dos poucos lugares que ainda mantém viva essa tradição. E uma pessoa que chega hoje na aldeia hippie de Arembepe, mesmo que seja um desavisado, ele vai perceber que tem algo diferente ali, algo de mágico ali, algo no sentido de dizer que ali o sonho não acabou. Meu nome é Lincoln Jorge Alberto Lincoln, nasci na Argentina. Desde jovem, eu já tinha ansiedade de viajar, de conhecer, de saber. O que me dava liberdade para poder viajar e descobrir era o artesanato. Sempre, toda a minha vida, me fiz artesanato. Quando comecei a perceber quem era e comecei a tomar consciência, então aí eu me identifiquei como que era um hippie. Eu pertencia à tribo dos hippies. Viajando pelo este Brasil, fazendo artesanato e tal, e conhecendo lugares e pessoas e todas essas coisas, tive o interesse de conhecer Arembepe, que já tinha ouvido falar. Foi tanto a minha desejo de chegar a Arembepe que com 59 anos eu cheguei a Arembepe. Muito bem. Fiz uma casinha lá e morei. Arembepe é um lugar ótimo, é um lugar que vale a pena conhecer, tanto pessoas soltas, tanto pessoas livres como família. Tem um rio, tem a praia, tem as dunas, tem as piscinas naturais, vale a pena. Tem fogueiras, tem luau, tem escolinhas para crianças, tem artesanato.
Tudo, tem muita gente boa, tem muita... Como em todo lugar, sempre tem alguns conflitos. Mas 80% da aldea hippie vale a pena conhecer. Tem uma boa comida, uma boa culinária, um bom atendimento. Isso é o que posso falar da aldea hippie. A arte, eu acho que foi uma consequência da liberdade. No meu caso, fazendo arte, fazendo artesanato, como que eu vou lhe mostrar aqui, por exemplo, eu faço facas de 2 gumes, costeira de búfalo, faço aqui dagas também. Então, a mim o que me deu liberdade foi a arte. Esse foi meu relacionamento com a arte, que me dava a liberdade de poder viajar. E também que eu gosto, você vê, meus trabalhos são feitos com dedicação. Os psicoativos, a gente, não posso generalizar, mas no meu caso eu tive e posso dizer que tenho uma relação bastante chegada. Agora, com consciência, as pessoas têm que tomar consciência do que pode servir para a cabeça e o que não pode servir. Para mim, algumas coisas, viajando pelo Brasil afora, tive a possibilidade de ter experiência com várias substâncias, tanto naturais como sintéticas. Então, mas escolhi só aquelas que me fazem bem, como a maconha, por exemplo. Eu acho que, não posso também generalizar, eu faço a minha parte. Eu sempre vendi artesanato, brincos, anéis, colares, tenho aí artesanato já pronto. Sempre viajei, sempre vendi artesanato. O que mudou? Eu acho que antigamente, porque os hippies, se faz 40 anos atrás, atualmente, tem filhos, tem netos, tem responsabilidades, tem coisas que tem que fazer. Então, muitas vezes, a pessoa tem que deixar um pouco a ideologia, não querendo, para poder sustentar a família. Isso que eu acho que os hippies de antes não tinham tanta responsabilidade assim. Sim, mas a liberdade é o de todo mundo, que a gente tem que, o mais maravilhoso que a pessoa tem é a liberdade. Alô, alô, Diego Oliveira, Silvio Passos falando aqui diretamente de São Paulo, da minha caverna, que é um mito da caverna ao contrário, né? Na caverna você tinha que sair para conhecer as coisas, essa inversão toda, essa caverna que é a caverna que você precisa entrar. Cara, essa coisa da contracultura, dos hippies, eu vejo que isso começa muito antes e quase junto, né? Uma década talvez de diferença, alguns anos assim. Começa lá com o movimento beatnik, né? Jack Kerouac, Allen Ginsberg, acho que são os 2 maiores expoentes, que era um movimento muito parecido com o que veio se tornar contracultura e que foi absorvida e popularizada pela galera do hipismo, né? Os hippies. Tá tudo muito linkado e o curioso é que tudo isso é sempre no pós-guerra, né? Uma geração arrebentada de alguma maneira por conta de valores sociais, valores políticos, enfim. E essa geração vem para mudar isso, dar uma alternativa, não necessariamente criar uma outra guerra. Os beatniks já eram mais intelectuais, né? Um povo ligado mais à literatura. E curioso que, né, que o movimento no beatnik, que acho que é a base de toda a contracultura, eles logo que surge esse movimento, nasce o rock and roll, que é uma outra galera jovem se utilizando da música. Os beatniks gostavam muito de jazz e literatura. E eram meio nômades também, né? Aí você vê, tem o pessoal dos Hell Angels, são grupos alternativos que não estão aceitando o que está sendo imposto pelo sistema. E isso culmina no movimento hippie. Quer dizer, o hippie, e tudo, você vê, o hippismo, ele está ante a guerra, eles estão lutando pela paz, né? Estão pregando a paz, aí tem outros valores espirituais, todo aquele processo de transformação do indivíduo para uma nova sociedade, o que seria a sociedade alternativa. O Raul, embora ele tenha lido tudo isso e consumiu isso de certa maneira, a obra do Raul e o próprio Raul, ele mesmo nunca se enquadrou em nada disso. Ele foi enquadrado, né? Como diziam que ele fazia música de protesto, ele falava, eu não faço música de protesto. Como diziam, enquadraram ele dentro do movimento
da contracultura. O Raul nunca assumiu que fez parte de... Ele até dizia o seguinte: eu não faço parte de grupo algum, não faço parte de movimento nenhum, eu faço parte do Raul Seixismo. Então, como o Raul era amplo e uma obra atemporal, todos esses elementos cabem ali. Mas o próprio Raul não fazia parte de nenhum desses movimentos. O único movimento de fato que Raul morreu defendendo foi o movimento da sociedade alternativa e o próprio Raul Seixismo. Então, quer dizer, eu já li muito sobre isso, já vi muito fazendo esses paralelos com o Raul, acho interessante, mas não é no todo. O Raul absorvia uma antena parabólica que absorvia o que estava acontecendo ali naquele momento e traduzia com a linguagem dele, né? A obra do Raul é muito filosófica, ela, como eu falei, ela é atemporal, ela cabe em qualquer situação. Tem músicas que você pode jogar lá para trás e trazer aqui para hoje e botar no meio do tempo aí, que ela cabe perfeitamente. Por quê? Porque a base do Raul, essencialmente, era uma base filosófica. Daí a temporalidade da obra dele, né? Eu também pautuo por aí, eu trabalho mais ou menos nesse sentido. Eu não faço parte de movimento algum. E não me enquadro, também não me vejo enquadrando. Alguns querem me enquadrar em alguns movimentos, mas eu também sou individualista, sou Silvio Passista. Aprendi isso com o Raul, né? Tive o privilégio de ser um aluno presencial durante 8 anos, lá se vão 2 faculdades, mais ou menos por aí. Santarena, do Uruguai. O movimento hippie hoje do século passado era diferente. Hoje no século XXI vivimos um movimento hippie diferente. Por sorte também as pessoas estão viajando e fazemos artesanato. Eu sou do Uruguai e pertenço ao movimento hippie da década de 86. Então hoje é diferente, mas a América Latina se está unindo, que é importante. Tá? Bem-vindo, e Cabo Polônio e Baliza tem outro movimento hippie latino-americano, como na Argentina também, muito bom em cor. Parabéns. Bom, a contracultura para mim foi sobretudo o movimento de busca pela liberdade. Eu acho que essa é a essência de contracultura, é a ideia de liberdade. A palavra já traz aí um germe da discórdia, né? Contracultura, ou seja, você vai de encontro à cultura hegemônica, a cultura estabelecida, e você quer romper com os seus padrões e com os seus paradigmas. E a contracultura dos anos 60 foi exatamente isso. Ela veio ali daquela agonia, digamos assim, do homem cada vez mecanizado, né? Com aquela coisa que evoluiu da Revolução Industrial, e o mundo da produção, você trabalhando como se numa linha de montagem, né, dentro daqueles padrões rigorosos e tal. E aí vieram as guerras, a primeira grande guerra, a segunda, e a contracultura veio depois, porque aquela geração acreditava num mundo novo. Já vieram ali com as ideias dos beatniks, que pegavam as estradas, largavam os seus empregos, vamos sair de carona pelo mundo, curtir a estrada, curtir a natureza. Muito romântico na época, né? Mas muita gente fez isso. E dos beatniks vieram os hippies, que pegaram a estrada, pegaram a natureza e tal. Então, o meu contato inicial com a contracultura, eu era um garoto de 6 anos de idade, mais ou menos, lá na cidade do interior onde eu nasci, no sudoeste, né? E não tinha nem sequer televisão lá, porém, o que nos chegou forte naquela época para criança da nossa idade foi a Jovem Guarda, Roberto Carlos bombando, né, com Erasmo, com Vanderleia, e também Vanderlei Cardoso, Gerry Adriane e tal. Então, de um lado a Jovem Guarda e de outro a Tropicália. Tudo ali naquele tempo eram os reflexos mais diretos da contracultura que veio lá de São Francisco e aqui ecoou na Swing Londres, lá na Inglaterra. Então, foi isso, foi a Jovem Guarda e o tropicalismo. E daí vieram todas as gerações posteriores, vieram os Novos Baianos, banda importantíssima. E a Bahia virou uma rota, né? Assim, descobriram o Arembepe. Arembepe foi formada uma colônia hippie naquele tempo,
E quem teve aqui, olha só, foi batizada por ninguém menos que Janis Joplin, digamos assim, que foi um batismo, porque uma cria direta da contracultura do movimento hippie de São Francisco veio parar aqui na Bahia, nas praias da Bahia. Janis Joplin. E depois um Rolling Stone, Mick Jagger, né? Dizem que Keith Richards e Jack Nixon e Roman Polanski, enfim, virou uma rota que deveria ser redescoberta até hoje, não sei porquê, né? Arembé faz parte da história da cultura baiana, então é um lugar que deveria atrair gente do mundo todo até hoje, porque muita gente já veio naqueles tempos. Bom, então é isso. Eu diria que a contracultura é um espírito de liberdade, né? O espírito querendo se libertar. Muitas das ideias da contracultura vieram de movimentos místicos do final do século XIX, tipo a teosofia com Helena Blavatsky, e ordens secretas como a Ordem Hermética da Aurora Dourada, muito importante, de onde saíram muitas mentes que contribuíram para a formação daquele pensamento libertário que predominou a partir do início do século XX, já se farejando tempos novos, era de Aquário e tal. Da Golden Dawn saiu inclusive Aleister Crowley, né? O cara, tem até um livro dele aqui, cara super polêmico, cujas ideias ele influenciou muita gente, inclusive o nosso Raul Seixas, baianíssimo e nacionalíssimo, foi o principal difusor das ideias do Crowley aqui no Brasil. E o Crowley influenciou todo aquele pessoal dos anos 60 lá na Inglaterra, os Beatles. Ele apareceu na capa do Sgt. Pepper's. Ele influenciou o Jimmy Page do Led Zeppelin. Então ele, nesse caldeirão de efervescência da contracultura que unia rock and roll, unia orientalismo, né, yoga, o zen budismo, e a magia, a própria magia, a astrologia, o Crowley estava ali naquele meio, né, naquele caldeirão todo com as suas ideias, e o mundo mudou a partir disso. Os padrões de comportamento mudaram, a mulher se emancipou, o próprio homem usava cabelos compridos, usar cabelos compridos na década de 60 era de encontro total aos padrões. Então, essa rebeldia já veio de lá dos anos 50, de James Dean, Marlon Brando, e dos próprios beatniks. Então, esse espírito libertário floresceu e se espalhou pelo mundo. Muitas mudanças, muitas conquistas foram feitas a partir disso, muitos tabus foram derrubados. Mas o curioso disso tudo é que o próprio Crowley, né, já naquele início de século XX dizia assim, né, que pregava já um novo aeon, um novo tempo de liberdade, de emancipação do ser humano, de libertação total. Mas ele falava, esse movimento vai atrair logo a sua antítese, né? Aquela coisa da resistência. Você tenta quebrar uma ordem estabelecida e vem de lá uma reação. Eu acho que nós estamos vivendo exatamente isso na atualidade, né? E tomara, como ele mesmo previu, que isso seria aquela reação imediata, mas as forças poderosas do novo Aeon vão sobrepujar isso tudo, isso aí vai prevalecer mesmo os ideais de liberdade, amor, luz e vida, que eram os 4 pilares onde sustentava a filosofia dele. No mais, paz e amor, e vamos em frente. Eu conheço a aldeia há 20 anos, né? Aqui eu busquei a coisa que eu mais estava querendo na vida, paz, né? E aprendi a ser tranquilo graças à aldeia hippie. Eu acho que ela passa essa coisa pra gente, né, de você ter paz, e aprendi a ter paz. Então acho que a grande coisa que a aldeia me passa hoje é essa tranquilidade de vida, velho. Isso aí, sinto muito, cidade grande, mas a aldeia me passou isso, cara. Floresta onde eu possa plantar o que eu quiser e andar de pé no chão. E vai ter trilha pro rio, cachoeira, cascata no pé, no canto do sabiá, no voar da borboleta, açaí.
dentro da aldeia eu escolhi viver porque aqui você se encontra muito com um Deus maior e o lugar em si faz com que você viva você mesmo intensamente cada segundo, né? E aqui dentro da aldeia você acaba se encontrando ou se perdendo, né? Porque é um lugar psicodélico de energia muito forte. A gente tem a mata, a gente tem o rio, a gente tem o mar. Então são energias muito fortes dentro desse lugar, que é muita água. A aldeia passou esse senso pra gente do que é ser liberdade, de você viver num lugar desse, cara, com água do mar, rio, coqueiros, todo um processo desse. Então a aldeia tem uma importância cultural muito grande, né, por ser o berço, né, do chamado processo alternativo de movimento hippie, de tudo. A aldeia é o berço no Brasil, né? De repente o pessoal da Tropicália teve aqui, então ela tem uma representação muito forte culturalmente. Só que eu acho que ultimamente a aldeia está perdendo esse conceito cultural, como era, a gente dizia assim, era muito rock. Hoje musicalmente está misturado, mas se você for trabalhar na importância cultural, a aldeia, em relação à importância que ela teve em relação a esse movimento todo, a contracultura, do tropicalismo, a aldeia hoje, para mim, devia ser e precisa ser revitalizada para dar continuidade a essa história, cara, que vale a pena ter vivido essa história aqui. Quem viveu, viveu. E a gente está vivendo, inclusive vocês aqui. A aldeia faz com que te proporcione tudo, desde o alimento, né, a você aprender uma arte, a você plantar uma planta, a você regar um coqueiro, você entender que você tem que plantar coqueiros porque se gosta de coco, você tem que plantar. Então aqui dentro da aldeia você aprende a entrar mais em conexão com o seu eu natural. É por isso que eu escolhi viver aqui, né? Porque é um lugar onde cada ser vivo acaba se encontrando de uma forma natural, né? Dentro da aldeia, né? Seja qualquer uma, né? Qualquer ser vivo que vem, desde o animal a qualquer um, né, em que possa vir e sentir o lugar. A aldeia não teve só Janis Joplin, Mick Jagger, a aldeia teve Caetano Veloso, teve, cara, um dos maiores cineastas brasileiros, que é o velho Glauber Rocha, né, já esteve aqui, Jorge Amado. Vocês estão aqui, eu estou aqui. Então, culturalmente, a aldeia tem uma importância muito grande. O que falta era ser um pouco mais descoberta. Se um ser humano me dizer que está realizado, sinto muito, cara. Para um ser humano se realizar, ele precisa morrer ainda. Porque a realização total do ser humano ainda é a morte. E por enquanto, sinto muito, meu amigo. Eu não acredito na felicidade. Eu não sou um cara feliz, eu sou um cara contente. Eu não posso ser feliz com a miséria lá fora. Mas eu tenho meus momentos contentes. Mas feliz, acreditar em toda essa felicidade, sinto muito, meu amigo. Eu, pessoalmente, não acredito, cara. Mas, sabe, a viagem é você ter contato com o ser vivo, independente do que ele é e do que ele goste. Essa é a viagem que a cidade não me satisfaz mais. Porque o ser humano está buscando comprar, dividir em 10 vezes no cartão ou 20 vezes, se enforcar em dívida, e viver para aquilo, para o consumismo. E aqui na aldeia você vive o que a natureza te dá. Então só em estar aqui já é muito. Essa é a proporção da história. O alimento vem, tudo que você precisa vem, né? Desde espiritualmente falando a carnalmente, né? O lugar te dá tudo. Então quem é aldeano nunca vai deixar a aldeia. Pode ser da época que for. Então a aldeia é resistência, né? A aldeia é uma escola, é uma mãe, né? Às vezes eu fico brincando aqui comigo, eu fico dizendo que eu levo uma vida de poeta, sobrevivo com artesanato e ainda tenho a ousadia de pegar meu peixe no mar, cara. Pomba, eu não estou na cidade grande, eu estou, entre aspas, no paraíso. Então, isso me proporciona, cara. Essa aldeia pra mim tem essa condição, cara. Dá pra dizer, eu vivo bem, hoje não. Por essa coisa que eu falei, né? Que não dá pra você ser feliz vendo a miséria do outro. Mas que isso aqui me dá uma tranquilidade. Eu acho que a partir de agora eu vou ser mais feliz do que você na cidade grande. Isso tenho a certeza, cara. Então aqui
Vou continuar pegando meu peixinho, recitando meus poemas, fazendo meu artesanato e tendo essa tranquilidade, essa paz de espírito, cara, que a Aldeia Hippie está me proporcionando hoje. Eu acho que a maioria dos moradores, se todos os moradores, têm essa condição. Paz, tranquilidade, amor. Isso faz bem? Faz sim, cara. Então, eu agradeço a Aldeia por estar aqui, cara. Ain't got no home.